Vladimir Marangoni, Rotary Clube de Penápolis, governador 2017-18 do Distrito 4470. Capítulo 22. A Estação de Estrada de Ferro. Wallingford tinha apenas umas poucas ruas: a Main Street, hoje denominada Ethan Allen Highway, a River Street, a School Street, a Depot Street, Sades Hill, a Mill Lane e mais uma meia dúzia de travessas menos importantes, abertas sem planejamento prévio, que davam acesso a lugares onde as pessoas escolhiam para morar ou para recreação. A casa do vovô era na Main Street. Lugar mais convidativo para a garotada era a estação ferroviária, que chamávamos simplesmente estação. O interesse ao ápice 2 vezes por dia, umas 11h15 da manhã e a outras 4h30 da tarde, quando chegava o trem do norte. No trem da manhã, embarcava sempre um bom número de passageiros de Wallingford para Rutland. Subir a Rutland era a expressão usual, embora o rio Otter continuasse obstinadamente a correr de Wallingford a Rutland, portanto, descendo. As mercearias da comunidade eram de boa aparência, mas as lojas de tecidos, calçados e confecções de Rutland eram o que havia de melhor. Vendas por correio eram desconhecidas. Os passageiros das 11h15 podiam voltar no misto das 3h, ou teriam de esperar o noturno das 10h30, o que era considerado uma imprudência. O trem do norte, à tarde, era conhecido como o trem da mala do correio, e nele viajavam poucos aldeões. Se alguma coisa extraordinária não acontecesse, não havia justificativa para ir-se a Rutland à tarde. Quem ia a Rutland no trem das 11h15 estava cedo na estação para não perder o trem. Quando eram muitos, enquanto esperavam, trocavam comentários sobre compras e circulavam as fofocas correntes em Wallingford. Havia um banco longo que tomava toda a parede sul da sala de espera, a qual, no inverno, era aquecida por um fogão a carvão. Meu Deus, como aquele fogão esquentava! Harley Morgan era o agente da estação. Morava com a esposa em confortáveis cômodos entre a sala de espera e o armazém de cargas sob um só telhado. Além da residência gratuita, Harley recebia o salário de $600 por ano. Podia assim comercializar carvão com o povo de Wallingford. Deveria estar em serviço permanentemente, isto é, de dia e de noite, no telégrafo, para as mensagens do povo e no controle de trens. A estrada de ferro só tinha uma linha e a vida dos passageiros dependia de uma criteriosa administração e controle dos comunicados dos agentes de estação. Harley tinha, costumeiramente, um auxiliar que trabalhava sem outra retribuição além da aprendizagem do serviço ferroviário, inclusive do telégrafo. Sobre o auxiliar recaía a responsabilidade de conservar a estação aquecida e em ordem, despachar as mensagens telegráficas e as malas do correio, assistir os ferroviários na carga e descarga das mercadorias despachadas, preencher as guias de transporte e fazer-se útil de todas as maneiras. Depois de provada suficiência, ele poderia receber e transmitir mensagens. Havia sempre um ambiente de expectativa na estação, maiormente a chegada dos trens de passageiros, que se transformava em excitação quando a locomotiva contornava a curva e aparecia. Nós sabíamos os nomes de todas as locomotivas: o Menino Verde da Montanha, a Menina Verde da Montanha, etc, etc. E era constante a discussão sobre qual delas era a mais veloz. No entanto, todas eram admiradas quando contornavam a curva, gingando e se lançavam através da ponte sobre o arroio Rory. O maquinista garboso, sentado ao lado da janela da cabine, sentia-se orgulhoso do espetáculo que oferecia. De qualquer forma, tangendo o sino e apitando, o 11h15 e o 15 para as 4 passavam, após parar por momentos para carga e descarga,
deixando o pessoal de Wallingford com seus próprios planos para matar o tempo. 2 trens mencionados, das 4h30, era o mais interessante por conduzir 3 personalidades que nos encantavam. Um era o maquinista, o outro, resplendente John Parish, chefe do trem que no seu imaculado uniforme bordado e ouro de lapelas brancas, ostentava-se com destaque indiscutível. Numa pesquisa de popularidade ao longo da linha, entre as moças casadoiras, John venceria tranquilo quem quer que lhe opusesse. Para nós rapazes, no entanto, a mais notável era a figura delgada e jovem do guarda-freios Thompson, que nos dava arrepios diários de emoção ao exibir-se com agilidade e graça, saltando às vezes com uma lanterna na mão, do último vagão do trem em movimento quando deixava a estação. Por que Thompson esperava que o trem se pusesse em movimento para abandoná-lo? Claro, ele deveria haver embarcado no outro vagão antes que o trem se pusesse em movimento. Mas onde estava a glória do seu ato? Mesmo o volumoso John poderia fazer o mesmo, mas não o fazia. Ele provavelmente visava reter a admiração dos rapazes da comunidade onde tinha mais prestígio do que o presidente da República. Esquecia-me de relatar que o trem das 4h30 tinha, entre os seus vagões, um carro Pullman, e nós estudávamos com muito interesse as criaturas estranhas que viajavam neles. Milionários, quem sabe? Mais tarde eu soube que um estudante do colégio de Middlebury havia viajado no carro Pullman. Quando ele chegou, se vangloriando, meus chapas, eu viajei no Pullman. Recebeu e jamais perdeu o apelido de Dick, o do carro Pullman. Certa vez, surgiu por lá um homem de aparência estranha e nós ficamos curiosos por saber quem era George Savy. Afirmava que era um democrata. De nossa parte, ficamos intrigados com as características de um democrata pudesse ter, pois, afora Dangost Hulett, o único democrata na comunidade, George jamais havia conhecido o outro. No entanto, ele era um leitor assíduo da mecânica popular, e nós não ousávamos duvidar dos seus comentários. Após correr da cortina das atividades, a estação de Wallingford voltava o silêncio reverente de sua ala juvenil. Quebrá-lo seria uma profanação. Vagarosa e silenciosamente voltávamos as nossas atenções para o lado leste. Restava apenas o privilégio de conduzir as malas ao correio e esperar na respectiva distribuição. Anticlímax? Sim, alguém de algum lugar poderia ter escrito, ou seria possível que algum coração bem formado houvesse respondido à frequente e muito parecida publicidade dos cartões postais. Possível seria a chegada do Youth's Companion, com a continuação do seriado Indian Pet. Falhas essas aspirações, sobrava-nos a esperança de que, no dia seguinte, o trem das 4h30 voltasse e poderia trazer o filme diário para estimular a capacidade criativa da gurizada. As lojas de Wallingford eram lugares convidativos para revistas dos medonhos, quando não tinham nada que fazer. Alguma coisa estaria se passando na loja de Dunfer Hulett. Era o empório da comunidade. Ali sempre a gente encontrava um pouco de tudo. Sobretudos e paletós para fazendeiros, implementos agrícolas, calçados em couro e borracha, galochas, guarda-chuvas, utensílios domésticos, louça e uma linha limitada de provisões secas, além de alguns armarinhos e variedades. Um enorme fogão a carvão, rodeado por escarradeiras e cadeiras, aquecia todo o pavimento. A parte dos fundos, no primeiro andar, era ocupada por comestíveis e artigos de mercearia. O depósito continha tonéis, sacos e caixas, mercadorias por atacado, que supriam a loja. Pilhas de bacalhau exageradamente salgada enchiam a parte de trás da loja. Ao longo do depósito ficavam as balanças, nas quais os carros, carregados ou vazios, podiam ser pesados, e nos últimos anos havia sido aberto um açougue no subsolo.
A Hullett's era, na verdade, a única loja indispensável da comunidade. Não, porém, pela virtude pessoal do seu dono, Dunford, era um homem silencioso e esquisito. Grande, saudável, de aspecto movediço e polido, Fred Stafford dirigia o negócio, que não o absorvia a ponto de impedir-lhe o tratar da clientela com cortesia e graça. Era um estabelecimento muito movimentado. Dele se desenvolveu outra grande organização em Rutland, em que Fred Stafford era sócio. Uma das mais memoráveis características da Hullett's era a variedade de odores que emitia. Pode-se imaginá-lo pela variedade de artigos que possuía, como ficou dito acima. Nós, os medonhos, afinados com os padrões de Hullett's, conseguíamos de quando em quando biscoitos com fatias de queijo e ameixas secas, etc., etc., nas ocasiões propícias. Não me lembro de nenhuma vez termos sido corridos das latas de ameixa ou das barricas de biscoito ou de outras mercadorias que a nossa gulodice patrocinava. Parece até que era política de Hullett's considerar a gurizada um mal necessário. Havia hábeis cuspidores de fumo mascado que frequentavam algumas lojas. Naturalmente, a grande maioria dos homens, em lazer, não experimentava as delícias que o mascar fumo encerna. Eles consumiam fumo de outra maneira. Os que alimentavam o sujo hábito de mascá-lo exerciam um estranho poder de atração para a garotada. O tiro ao alvo, de cuspo à distância, praticado por eles, com as mascas de fumo, era espetáculo para a garotada. Eu conheci alguns ilustres exemplares de exímios cuspidores. O chamado fumo indiano crescia abundantemente nos campos de pasto e nós costumávamos usá-los para praticar o tiro ao alvo, até que pudéssemos usar o artigo genuíno. Jamais, porém, o conseguimos e até hoje eu não tive conhecimento de um perito cuspidor formado com o fumo indiano. Apenas um dentre nós podia cuspir a uma certa distância, mas por entre os dentes. Lamentavelmente, ele provinha da família não muito acatada e nós não demos destaque à sua habilidade. Quem costumava transitar pela estrada marginal do Ribeiro, que descia de Rutland, conhecia Galusca Haversham, com suas fofas costeletas. Tinha um naringão de impor respeito e usava um pregador de diamantes em cruz, faiscando na gravata de seda preta. Não, Galusca não era milionário como alguém pode supor. Ele às vezes vendia pianos, mas pelo que se via costumeiramente tinha uma habilidade respeitável de engambelar o próximo em negócios. Nunca se deixou enganar. O apelido de trapaceiro ele o recebia com orgulho. Se o chamasse hipócrita, já seria outra coisa. Tais características combinavam com seu orgulho profissional. Galusca tinha um talento especial para negócios com cavalos. Não importa que defeitos latentes ornassem o animal. Quando tratava de negócios envolvendo cavalos, não respeitava limites de dedicação. Punha um sorriso profundamente convincente, irresistível para qualquer cliente, e honrava a linhagem dos animais com virtudes inauditas. O rocinho mais ordinário se transmudava em suas mãos, no mais nobre representante equino sobre a face da terra, e mentia, com um desplante inacreditável. Galusco conhecia todos os negociantes de cavalos acima e abaixo do nosso vale. Lograva todos, possuía e criava argumentos imbatíveis, e quando o punham num aperto, achava os mais incríveis recursos para sair-se dele. Quando acontecia de ele achar o preço pedido por um animal muito alto e não conseguia baixar, propunha pagar a prazo por promissórias. Certa vez, quando o freguês examinou a promissória para saber da possibilidade de desconto em banco, verificou que o vencimento era a conveniência do devedor. Assim, se lhe conviesse, nunca pagar. Usava ainda dopar cavalos velhos e lerdos para fazê-lo parecer fogosos corcéis.
A única restrição era com negócios aos domingos. Dizia-se crente fervoroso e desejoso de observar os dias de oração, a menos que a transação lhe oferecesse vantagens extra. A sua ação em negócios era impiedosa. Adotava como conduta o paralelo entre negócios e a luta de boxe. Se um boxeador pode nocautear o outro numa abertura de guarda, por que ele não poderia derrubar o seu parceiro em negócios numa bobeada deste?